tal ganhar um dinheirinho extra com uma boa ideia? Tem um site que está pagando por isso, hein? Para falar sobre este site, sobre essa ideia, a gente trouxe para o nosso estúdio o fundador do site It's Noon, Reinaldo Pamponê. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Olha, It's Noon, em português, né, quer dizer é meio-dia, não é isso? É isso. De onde saiu esse nome? Por que é meio-dia? O é meio-dia diz respeito ao momento do dia onde ninguém faz sombra para ninguém, né? Eu acho que essa que é a ideia inicial, onde a gente vive muito nas sombras, né? Muita invisibilidade na sociedade ainda. Muita gente talentosa ainda que não teve uma chance de botar a sua voz, ou ter o lugar ao sol, né? Então, o nosso propósito nasce disso aí, né? De uma utopia quase, né? De propor para a sociedade que a gente tem uma sociedade onde os talentos não sejam escondidos e as pessoas consigam, através da sua criatividade, da sua capacidade de pensar e de interagir com a sociedade, encontrar seu lugar ao sol. E os ponteiros estão ali juntinhos, né? E também não é nem muito tarde nem muito cedo, né? Essa aqui é uma questão de tempo também, um tempo e espaço onde está no meio do dia e você tem... Tem o dia pela frente, ainda tem meio-dia para poder realizar alguma coisa. Olha, a criatividade a serviço da evolução. Vamos dar uma olhadinha, então, como funciona a It's Noon? Vamos lá. Quando for sonhar, sonhe forte, que a vida cobra a realidade ao amanhecer. Renato sempre gostou de tocar, mas nunca imaginou que isso pudesse render algum dinheiro. Cobra mais coragem de você. Meus pais sempre foram da música, e aí minha irmã desenhava desde pequena, então a influência foi desde criança. Quando eu saí da escola, meu verdadeiro sonho era estudar música e viver de música, mas isso é muito difícil. Já adulto, ele encontrou público e até um dinheirinho. E sabe em qual palco? A internet. Eu tinha uma série de trabalhos artísticos, criativos, e o It's Noon, na verdade, foi onde eu consegui canalizar isso. O It's Noon, que ajudou o Renato a aparecer, é um site que liga empresas a pessoas que gostam de criar. É assim, a empresa publica uma chamada criativa, que é um desafio ou uma pergunta. Você manda o seu trabalho e, se a ideia agradar, você recebe por ela. A empresa faz como se fosse um questionamento. Ela coloca ali uma questão que ela quer desenvolver com as participantes da rede. E aí você desenvolve uma peça para responder essa pergunta. Essa peça pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um desenho, pode ser um texto. Por exemplo, uma empresa queria que as pessoas imaginassem como seria o banco ideal para elas. Teve de tudo. Eu quero um banco onde eu possa confiar. 30 trabalhos foram selecionados e receberam, cada um, cerca de R$300. O Renato já teve 17 criações selecionadas no site, tô certa? Sim, 17. E ganhou um dinheiro com isso, que foi importante. Foi bem importante. Teve uma época de transição profissional que eu fiz, que realmente teve uma baixa aí nos recebimentos, e o It's Noon, na verdade, foi um recebimento X que me ajudou a fechar o mês. Menino lindo de olhos largos, sorriso tímido a brilhar. Eu uso diversas linguagens. Às vezes eu coloco uma música, às vezes eu coloco um texto, às vezes eu coloco um desenho, às vezes eu coloco só uma arte. Então, tem essa flexibilidade. A empresa ganha um jeito novo de fazer a sua comunicação e de fazer, por exemplo, pesquisa, buscar informação. Na verdade, a gente nasceu para ser uma rede onde a economia seja realmente mais distribuída, a gente acredita nisso, a gente acredita que todo mundo tem uma ideia e todo mundo pode ganhar dinheiro com a sua ideia. O It's Noon tem 30 mil usuários em todos os estados do Brasil. Em 4 anos, lançou 370 campanhas, recebeu 50 mil criações e pagou R$5 milhões. Todo mundo pode participar mesmo, tanto é que o Renato envolveu o resto da família no It's Noon. Quem são esses, Renato? Tá, aqui tá o meu pai, Laércio, a Fernanda, minha irmã, e o Vinícius, meu irmão. Mesmo com pouco tempo de dedicação que você possa dar ao assunto, mesmo assim a gente consegue, sei lá, usar esse espaço, né, para de repente se expressar. E mesmo com essa participação modesta, também consegui ganhar algum dinheirinho. Que legal. E não é que os 3 irmãos foram selecionados para a mesma chamada criativa?
O artista tem essa coisa de, tipo, vive de luz, vive de aplauso, e o It's Num, ele quebra com isso porque ele vem e, tipo, a gente colabora, mas a gente colabora com dinheiro também, e isso é muito legal. Quando você vê, né, sua arte entrando em contato com as pessoas, você enxerga as pessoas gostando da sua arte, vê o efeito que a sua arte causa nas pessoas, isso é uma coisa muito boa. Então, sim, é um estímulo e tanto. Fernanda desenhou, Vinícius fez um poema e Renato uma música. Mas, pois pra vida tanto faz. Família talentosa, hein? Genial. Você pensou que tivesse assim, uma família unida em volta da It's Num? Todo mundo participando junto, sabia disso? Mas eu fico feliz de saber, porque eu acho que a família é a base do processo, né? Se a coisa está bem na família... Me explica como funciona direito. Assim, nós vimos aqui na reportagem da Júlia Bandeira, existem vários lados, né? Vamos começar pelo lado de quem procura uma ideia. Quem é essa pessoa que busca uma ideia? Quem é esse seu cliente? Clientes são empresas, organizações que estão com algum desafio assim, em relação a entender esse futuro, né? O que é que está surgindo de novo na sociedade? E eu quero entender, eu quero que essa inteligência coletiva que se manifesta das mais diversas formas, acho que esse é um elemento importante do processo, que não é apenas um lugar para você dar pitaco, mas um lugar que estimula você a pensar na resolução de um problema real existente de uma empresa, pode ser de uma organização não governamental, de um artista, de um coletivo de arte, de alguma autarquia pública. Ou seja, a primeira coisa importante é definir muito bem que problema você quer resolver. Então você lança lá um desafio, né? É quase uma gincana, é uma missão possível, como a gente tem aqui também no Como Será. Você lança lá uma ideia e aí você busca ideias. Então, essa segunda parte, quem são esses seres criativos que alimentam o site com ideias? São pessoas que, primeiro, estão buscando se expressar, estão buscando colocar para fora aquilo que eles sabem. São pessoas que estão dispostas a servir a sociedade também. E são pessoas que precisam ganhar dinheiro. E ganha esse dinheiro? E ganha dinheiro. Quanto? O objetivo da It's Num, por enquanto, ainda não é uma organização, um trabalho assim que possibilita você a viver exclusivamente disso, se você é um pai de família, por exemplo. Mas é uma excelente ferramenta para quem estuda, para quem tem um complemento. Me dá um exemplo prático do que tem acontecido. Alguém que lançou ali uma campanha, né, nas páginas e tal, e uma ideia que se encaixou feito uma luva e deu um belo casamento. Virou uma grande campanha, ou sei lá, ou aquela ideia foi absorvida. Me dá algum exemplo. Por exemplo, tinha uma determinada marca que queria fazer um jingle de uma campanha, tá? E ela, em algum momento, nos procurou e falou: eu tenho 18 dias e não está saindo muito bem o que eu estou fazendo, eu queria um frescor nessas ideias, de várias ideias do Brasil. E em 18 dias, um determinado menino do interior de São Paulo fez esse jingle, e esse jingle foi para a Rede Globo. Olha! Para uma campanha publicitária, por exemplo. Não sabíamos esse tipo dessa. De coisa, muito bom saber disso. Você trabalhava numa grande empresa, né? E abandonou tudo isso pela It's Num. Foi vantajoso? O que aconteceu? Para mim tem sido vantajoso, costumo dizer para mim, porque quando você encontra uma missão maior de trabalhar, ou seja, resolver um grande problema da sociedade, é em si, para mim, um grande desafio. E quando eu me coloquei esse desafio de tentar ajudar a sociedade brasileira a ser uma sociedade que gere mais oportunidade para as pessoas, e que esse grande ativo nosso, essa grande riqueza que a gente tem, que é a nossa criatividade, possa ser desenvolvida numa forma que a gente nunca experimentou ainda, isso para mim me faz muito energizado para acordar todo dia de manhã, e os desafios são grandes. Eu acho que é um belo caminho que você encontrou aí de expor as suas ideias e buscar novas ideias. Obrigada por ter compartilhado as suas ideias aqui com a gente no Como Será. Obrigado você.